Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto bíblico na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo, de forma estimulativa, escreve esta carta às 5 províncias da Ásia Menor, mas que eram dominadas pelo Império Romano. E no versículo 9 do capítulo 2 está escrito: mas vós sois uma geração escolhida ou eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis as virtudes ou os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queiram tornar os nossos assentos, por favor. Queridos, antes de ministrar, mais uma vez agradeço a Deus pela vida do pastor Jairo, sua muito digna esposa, a pastora Marilissa. É um prazer poder servi-los. Sei que não mereço um convite tão honroso. Pastor Eric, sua esposa, sua família, a todo este coeso ministério, a igreja, que Deus os abençoe. Quero agradecer pela vida do diácono Alex, foi o meu primeiro contato, também a vida dos cantores, o pastor Márcio, o evangelista Douglas, e a todos os amados irmãos que estão presentes. Quero agradecer a Deus, ao pastor Faustino, irmã Aida, pela receptividade. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pelo momento que passamos juntos, a sua família, como também ao pastor Jorge, a Regina, toda a sua família. Queridos, quando nós analisamos a primeira carta do apóstolo, os irmãos vão de perceber que está voltada para perseguição e sofrimento, pois Pedro estimula os irmãos a não desistirem, a continuarem com uma identidade. Identidade é o que eu quero falar. Veja que Pedro mostra uma identidade que não podia se deixar. Escolhidos, sacerdócio real e uma nação santa. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar o impacto da ressurreição de Cristo. Os irmãos que estavam presentes ontem, eu quero simplesmente dar uma continuidade dentro de um contexto estimulativo. Os irmãos hão de convir que o fato de matarem Cristo na cruz também teve um objetivo: parar a sua mensagem. Tendo em vista, se nós analisarmos o período intestamentário, cerca de 60 anos antes de Cristo vir, todo o sistema religioso estava corrompido, pois os sumos sacerdotes e todos que dependiam e que serviam, ou uma grande maioria, agora já não eram mais escolhidos conforme a lei de Deus dada a Moisés, da origem levítica, pois agora o Império Romano tinha o poder de destituir e colocar sumos sacerdotes. Os dois
falados no período de Jesus. Anás e Caifás foram colocados pelos romanos, não foi uma escolha de Deus. Se nós observarmos a história, vejam que o sumo sacerdote em exercício nos dias de Cristo foi Caifás, mas o poder de influência do seu antecessor, Anás, era tão forte que ele não resolvia coisas de alto vulto sem primeiro passar por Anás. Vejam como estava o contexto religioso e os detentores ou dominadores do poder. O contexto histórico diz que havia um monopólio, havia uma distorção do que era a espiritualidade, a ponto que o sumo sacerdote Anás e os seus familiares monopolizaram o mercado dentro de Jerusalém. Isso implica dizer que todas as lojas dentro do muro, pertencia a ele ou os seus familiares. Portanto, quando os judeus viriam uma vez por ano para o grande culto ou para a Páscoa e trazia os seus sacrifícios, era primeiro, tinham para entrar em Jerusalém, passar por uma expressão de originalidade. Isto partia dos sacerdotes que estavam subordinados a Caifás e a Anás. Então, por isso que muitos pobres sofriam, porque os ricos traziam novilhos, traziam carneiros, os pobres rolinhas e pombos e moedas para ofertar. Porém, para entrar dentro de Jerusalém, os inspetores pertenciam a Anás e eles inspecionavam todos os animais, todas as aves. E pasmem, eles sempre encontravam motivos de defeitos. Por quê? Porque o que os irmãos judeus traziam de fora não podia entrar dentro do muro, segundo eles. Eles encontravam defeitos, porque não entrando, eles teriam que comprar lá dentro. E de quem eram as lojas? Para quem ia o faturamento? Para os líderes religiosos. Até aí, tudo bem. O problema era a extorsão, era o valor que eles cobravam em cada animais e a troca da moeda. Porque muitos trabalhadores, muitos judeus sofriam para juntar a oferta para o dia do sacrifício. Mas, quando eles entravam, chegavam em Jerusalém, os inspetores do sumo sacerdote não aceitavam a moeda, o dinheiro que eles traziam. Então, tinham que fazer um câmbio pela moeda do templo. Então, eles cobravam um ágio tão alto que quase quadruplicava o valor da moeda. E no contexto dos animais, só para os irmãos terem uma ideia, eu estudei e vi e observei por um escritor que um pombo era parte do sacrifício. Então, eles cobravam tão profundamente e grande o valor, que se nós fiz um comparativo, um pombo custava cerca de um mês de salário, um zuz de ouro na época. Nos nossos dias, cerca de R$1.200 era cobrado para que eles pudessem comprar lá dentro. Então, tudo convergia dentro de um roubo, dentro de uma exploração da fé. Então, vejam que todos que se levantavam contra isso e também contra os impostos eram terrivelmente parados. Vejam
que a Bíblia diz que apareceu Teudas e eles mataram um homem importante, e os 400 que o seguia eram também importantes, e eles queriam uma revolta. Então mataram o líder e os 400 sumiram. Diz a Bíblia que apareceu outro que não aceitava, chamado Judas, o Galileu. Eles mataram Judas, e um grande número de pessoas que o seguia também dissiparam, porque a originalidade de um mestre era tornar a sua tese, o seu conjunto de ensino conhecido, e que permanecesse depois dele melhor ou igual a ele. Então vejam que uma das palavras e uma das ideias que começaram a perseguir a Jesus é quando Jesus, primeiro, quando ele começa a pregar o evangelho, ele vai contrariar, ele vai bater de frente com o que estava acontecendo. E quando Jesus vai ao templo, na adoração que ele teve, vejam que isto era comum. Quando ele entra em Jerusalém, os cambistas, os trocadores de moedas ligados a Anás, estavam fazendo isso. Vejam que as mesas, as gaiolas dos pombos, das rolinhas, dos animais estavam postos como mercadoria. Então, quando Jesus vê aquilo, ele fica irado, no bom sentido, e diz publicamente: a casa de meu pai é casa de oração, e vocês tornaram covis de ladrões, vocês estão roubando. Vejam que a mensagem de Jesus batia contra eles. Então diz João que por conta da mensagem de Jesus, que é o seu evangelho, o conjunto do seu ensinamento, faz com que eles queiram matar Jesus. E eu falei ontem, quando eles escolhem a cruz, não é aleatório, é uma mensagem para aqueles que o seguiam. A diferença de Jesus com os outros que apareceram era muito grande, porque quando Teudas apareceu, foi importante, era um homem de grande vulto. Quando Judas aparece, foi com multidão. Então, aparentemente, Jesus estava abaixo deles, e era muito mais fácil eliminá-lo, porque Jesus vem da região da Galileia, especificamente de Nazaré, e quem era de Nazaré não era considerado. Por isso que o contexto dizia: dali nunca vem nada que preste, nunca vai vir alguém que possa ser um vulto perigoso. E para piorar, ele escolhe 12 discípulos que ninguém teria coragem de escolher, analfabeto na lei, ignorantes na sua maioria, e trabalhadores da pesca e do campo, ninguém importante. Vejam que quando eles matam Jesus, era com o objetivo de parar a mensagem de Jesus e parar os seus seguidores, porque no contexto romano, a cruz era um instrumento de punição para escravos, ladrões, revoltosos vencidos e todos os insurgentes. Então, quando eles crucificavam alguém, tinha uma mensagem para os seus seguidores que dizia: se vocês continuar falando o que ele falava, vão morrer do mesmo jeito. Por isso que colocaram a cruz de Cristo no lugar mais alto de Jerusalém. Quem olha vê o Gólgota. Então estava crucificado Jesus. Vejam que o plano dele estava tão correto e tão bem ajustado, que quando Jesus foi preso,
Os irmãos hão de convir que eles fugiram, os discípulos abandonaram, com medo, era tremendo, a pressão psicológica. Então vejam que os dois mais íntimos ficaram de longe. João não se manifesta e Pedro nega que nem conhecia Jesus, e a Bíblia diz que na terceira vez ele pragueja, ele esculhamba, ele usa palavras não apropriadas para provar que não conhecia Jesus. Então o plano estava ajustado. Quando eles conseguem matar Jesus, como eu disse ontem, quero continuar, a festa foi garantida. Paramos mais um, e os seguidores estão fugindo, escondidos, e muitos desistiram. Só que quando Jesus volta a viver, as primeiras testemunhas foram representantes do sistema dominante, saduceus, fariseus e escribas. Ou seja, os saduceus eram um grupo responsável pela adoração, pelo culto. Era neste grupo que estava o sumo sacerdote e os principais sacerdotes. Os fariseus eram ferrenhos na observação da lei. Os escribas, os teólogos, formadores de opinião. Então ligaram-se todos para eliminar Jesus e a sua mensagem, e parecia dar certo. Quando os guardas vão a eles dizendo que Jesus estava vivo, foi uma discussão. Então eles acreditaram tanto na ressurreição que tiveram medo que esta notícia se espalhassem. Então eles dão muito, não é só dinheiro, está escrito, eles dão muito dinheiro aos soldados e prometem-lhes proteção judicial caso esta notícia de suborno chegasse a Pilatos. Para quê? Para que eles divulgarem em Jerusalém que Jesus continuava morto e que os discípulos roubaram o corpo dele enquanto eles dormiam. Então vejam que a partir daqui os soldados vão distribuir em Jerusalém a notícia. Não era a que a gente prega, porque os soldados representavam os poderes dominantes da época, os religioso, o político, o econômico e o judicial, que era o sinédrio. Então os soldados vão disseminar a notícia que Jesus, o túmulo estava vazio, mas não havia vida. E olha que Jerusalém estava lotado de pessoas do mundo todo. Então, por exemplo, se neste culto aqui os irmãos apresentaram pessoas de várias cidades e igreja. Então, se acontecer uma notícia impactante aqui, eles vão levar para as suas cidades. As suas cidades vão saber rapidamente. Então, quando os soldados pregavam a notícia de que Jesus estava morto e o túmulo vazio, disseminaram em toda Jerusalém e catequizaram a mente dos visitantes. E os discípulos agora olha a notícia da morte de Jesus. Quem publicou? Se eu tivesse na época, eu acreditava também que Jesus estava morto, porque a notícia vem pelo poder religioso, a boca de Deus na lei. A notícia que ele estava morto vem pelo poder judiciário, o alto poder, o Supremo Tribunal do Judaísmo, o Sinédrio. A notícia tem apoio do poder político e econômico. Agora imagina o poder político, que era o império, o poder religioso, os sacerdotes, o poder judicial, o sinédrio, e o poder acadêmico, os escribas. Sancionaram, assinaram a divulgação da morte de Jesus. E
para contrariar isso, quem é que Jesus confia? Os analfabetos, os ignorantes que estavam lisos, sem dinheiro e amedrontados. Vejam que quando Jesus ressuscita, ele não vai no poder, ele podia ir, mas ele vai aonde estava os insignificantes e vai restaurar que 99% estavam corrompidos e muitos desistiram. Ele vai buscar um por um e traz de volta e diz: fique em Jerusalém. Olha o desafio. Tudo deu errado no ministério de Jesus em Jerusalém. 90% do ministério de Jesus foi na Galileia. Esses 10% em Jerusalém só foi bronca, só foi sofrimento e rejeição, exceto uma entrada triunfal, mas o resto foi bronca. Então ele diz: fique em Jerusalém. Vai começar aonde tudo deu errado, no centro político, econômico e religioso. Porque até que do alto sejais revestidos do poder. E quando vocês forem, vocês vão ser minhas testemunhas, vão pregar as maravilhas que eu fiz e vou continuar fazendo. Hey! Quando o Espírito Santo vem no Pentecoste, veja que havia uma incredulidade. Eles estavam alegres, esperando a promessa. Então eles começam a falar. Quando entra uma língua repartida, quando ele entra como um vento impetuoso, ele vai fazer aqueles analfabetos na visão da lei, indoutos, falarem nem o aramaico, que era a língua mais falada. Eles falavam correto, eram do interior. A elite estava em Jerusalém, eles eram da Galileia. Então, por exemplo, eu achei interessante quando o evangelista Douglas foi me pegar dentro de um contexto construtivo. Aí ele vem pelo GPS. Não, pastor, porque eu não moro aqui, eu moro no interior, que era Charqueadas. Quero dizer isso para você ver a dificuldade de quem não é da capital quando chega lá. Então os discípulos estavam em Jerusalém, quando de repente eles começam a falar em outras línguas, e não era só barulho, era tradução simultânea. Tinha cerca de 17 nações e eles falavam em todas as línguas de cada país. E não era só falar, era anunciando as grandes milagres e os feitos e os louvores daquele que os chamou das trevas para a luz. Então quando eles ouvem, eu entrei no cenáculo. Em março eu vou estar lá de novo. Quando você olha, você não acredita. Porque é uma sala pequena. Como aquilo tudo aconteceu na ótica humana é impossível. A notícia e o barulho desce de ladeira abaixo. E como a cidade estava cheia, disseram: de onde vem esse barulho? Porque cada um ouvia na sua própria língua. Aí disseram: está vindo lá do alto do cenáculo. Veja que eles sabiam, mas quem está lá falando isso? São os galileus. É a raça do interior, é a raça da Galileia. Eles não são indoutos. Indouto é sem conhecimento. E como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso próprio país? Vamos saber o que é que está acontecendo? E vão. E não foi pouca gente. Porque se converteu quase 3.000, vamos partir do pressuposto que tinha 6. E quando vão para a porta, eles são impactados. Porque não só era o barulho, eles ouviam e viam o que Deus estava fazendo no meio dos ignorantes. Se maravilharam.
Mas outros diziam: eles estão embriagados, essa raça só presta para ser cachaceiro. Eu acho lindo, gente. Nenhum de nós faria isso no contexto atual, nenhum dos pastores, porque Pedro tinha se desviado há 60 dias atrás aproximadamente. Pedro disse que não conhecia Jesus, ele negou ser crente. Agora, num prazo de 60 dias, nenhum pecado, até a gente mata, a gente esquece. Agora Pedro, quando ouve isso, cheio do Espírito Santo, Jesus foi buscar ele, ignorou o erro dele, perdoou e encheu. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: quem vai pregar hoje sou eu, não tem chance para ninguém. Ele vai para frente do cenáculo e prega a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, e sem fazer o convite, quase 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Foi um culto em praça pública, não chamou muita atenção das autoridades, não causou temor, mas a cura do coxo do templo chamou, porque era a oração que atraía mais gente às 3 horas da tarde. E nessa oração estava de grande a pequeno, estava representantes e autoridade dos poderes dominantes, e a maioria em Jerusalém. Então qualquer coisa que acontecesse ali, sobrenatural, ia provar que Jesus estava vivo. Então quando Pedro e João vai para o templo, aquele coxo de quase 40 anos era conhecido da cúpula ao simples judeu, porque ele estava ali há muito tempo, e muitos fariseus, muitos saduceus deram esmola a ele, porque a esmola fazia parte da religião. Por exemplo, eles davam, porque quando eles davam esmola, na tradição, quem via dizia: esse cabo é crente, esse cabo é santo, ele tem um galadão por conta da esmola. Então todo mundo conhecia ele, mas ele não podia entrar. Ninguém nunca jogou ele para dentro, porque ele tinha restrição. Pela tradição da lei, era coxo, coitado. Aí vai Pedro e João, no mesmo processo normal, e o homem diz: dai-me uma esmola. Eles dizem: o Espírito vem, pique está cheio. Não temos prata nem ouro, estamos lisos, mas o que temos vamos te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O homem arregala os olhos, toma pela mão. Eu já disse: levanta e anda. O homem salta. Veja que é o versículo que é um dos versículos que tem mais vírgulas. Em cada etapa tem uma vírgula. O homem levanta. A razão humana, já que tinha restrição no templo e que ele não podia entrar, era para ele correr para casa, descer a ladeira e correr para casa. Papai, mamãe, estou curado, fazer o alarde. Mas não, ele era adorador. Quando ele levanta e vê que o pé estava certinho, tinha sido curado, ele pega o hino, entra entre Pedro e João e não corre para casa. Ele vai entrar no templo. Isso era uma afronta. E ele diz, no meu pensamento: quero ver quem vai me segurar agora, quero ver quem vai me impedir de adorar. Eu vou entrar. Veja que a Bíblia diz que ele já entra no templo cantando, louvando, adorando a Deus. Enquanto ele adorava, Pedro e João pregavam os feitos daquele que os chamou das trevas para a luz. O impacto foi tão grande, porque agora não foi na rua pública, agora foi dentro do templo do judaísmo, na cara das autoridades. Quase 5.000 pessoas aceitaram o evangelho de Jesus. Aí as autoridades disseram: como é que esses analfabetos fazem isso? Dentro na nossa barba. Convoca-os. Queremos falar com esses dois. E não era qualquer pessoa, era o sumo sacerdote e os principais sacerdotes.
como eles eram indoutos, como eles eram ignorantes, era para tremer. Queremos saber em nome de quem vocês estão operando esses milagres. Aí a Bíblia diz que Pedro, cheio de ousadia, com João, nem treme a voz. E diz: vocês nos chamaram por conta de um simples milagre feito a um pobre homem? Em outra linguagem, vocês ainda não viram nada. Mas já que vocês perguntaram, lembra daquele Jesus que Deus deu a vocês e vocês crucificaram, o desprezando e mataram de cruz? Pois bem, vocês mataram, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é no nome dele, é no nome dele, é no nome dele que a gente faz esses milagres. A Bíblia diz que eles ficaram irados. Está escrito em Atos que eles queriam matar Pedro e João. Aí é quando o doutor Gamaliel pede licença, representando o poder acadêmico, um homem venerado por todos, e diz: irmãos, companheiros, tire eles dois do interrogatório, bota numa sala à parte, que eu quero falar com vocês. Porque eles queriam matá-los. Aí tiraram Pedro e João para uma sala à parte, e Gamaliel tomou a palavra na reunião e disse: cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Aí ele diz: vocês lembram que há tempos atrás apareceu um homem importante chamado Teuda, juntou 400 homens, mataram, foi morto, e a obra dele parou. Lembra de Judas o Galileu, que fez o mesmo? Mas agora é diferente. Pense bem o que vocês vão fazer a estes homens, porque é melhor vocês soltá-los e deixá-los em paz. Porque se essa obra for de homem, vai parar do mesmo jeito. Mas se for de Deus, vocês não vão ter sucesso. Chicotearam-os e ameaçaram-lhe, dizendo: vocês não podem pregar nesse nome nem ensinar. O interessante é que eles saíram do chicote. Quero acreditar com o sangue correndo, porque os chicotes causavam corte. E nem para casa foram. Saíram dali e já continuaram falando das maravilhas daquele, os grandes feitos dele. Vieram as prisões e ele não desistiu. Aí disseram: eles são ignorantes, tem um meio da gente pará-los. Porque o evangelho estava sendo espetáculo. Todo dia Jesus salvava e batizava no Espírito Santo. Vamos usar a inteligência. Juntaram-se de novo e só tem um jeito de pará-los: é pela leitura, pelo intelecto. Eles são ignorantes. Aí vem Gamaliel e disse: o problema é esse. Eu tenho alguém importante, jovem, com saúde e com conhecimento. É filósofo, é advogado, é crânio, tem a cidadania romana, é judeu, e foi o melhor aluno que eu já vi até hoje na lei de Moisés. Então ele vai ter direito, porque pelo conhecimento que ele tem, vai parar essa raça. Só que precisa de toda a autoridade, carta branca, judicial e religiosa. Assinaram urgentemente e nomearam o doutor Saulo, o jovem Saulo, para parar os ignorantes. Veja que a Bíblia diz que o doutor Saulo já começa apertando, pisando, arrebentando com os crentes. E muitos deles apostataram-se da fé, mas outros não desistiam.
Enquanto ele perseguia, os irmãos fugiam de Jerusalém com medo dele, mas por onde eles passavam, iam pregando as maravilhas de Deus, sem ter medo de morrer. A Bíblia diz que um crente cheio do Espírito Santo chega em Samaria, e Samaria eram os demônios que mandavam, através de um mágico chamado Simão. O poder, o grande poder, era assim que os de Samaria o chamavam. O máximo do poder está sobre Simão. Chega só um crente cheio do Espírito Santo, chamado Filipe, anunciando as maravilhas daquele que os tirou das trevas para a luz. Não demorou muito tempo, foi rápido. Samaria foi impactada pelo poder do Evangelho. Vejam que a Bíblia diz que até Simão mágico largou os demônios e aceitou a Jesus como Salvador da sua alma. O Evangelho chega em Damasco, e o poder em Damasco arrebenta-se com tudo. Aí o doutor Saulo de essa raça vai morrer. Pegou a autoridade religiosa e foi para Damasco para matar ou trazer preso. Quem não quisesse desistir, ele matava lá mesmo, respirando ameaça de morte. Quando ele vai chegando em Damasco, eu acho lindo isso aqui. A Bíblia diz que desce uma luz ao meio-dia. Ele dá testemunho, Atos 26. Ao meio-dia ele se encontra com uma luz que descia do céu. E pasmem, a ciência diz que meio-dia é a hora que o sol expande a sua glória dos milhões de graus Celsius. Aí aquele brilho brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. Ele cai com a cara no chão e só tem o direito de perguntar: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A maior aposta dos detentores do poder agora se torna crente, adorando e cheio do Espírito Santo para anunciar as maravilhas de Deus. Não paravam eles. Os primeiros anos não conseguiam detê-los. Eles preservavam a identidade. Os animais dilaceravam, mas eles não paravam. O Evangelho chega na Antioquia da Síria, e agora são os gentios que vão fazer a história. Os gentios são alcançados pelo poder do Espírito Santo em Antioquia. E toda Antioquia é impactada pelo poder da pregação do Evangelho. O imperador soube e deu ordem ao governador de Antioquia para prender os crentes. Só que ele começou a prender e ficou decepcionado, porque agora era uma igreja fora e uma igreja dentro na cadeia. Os presos aceitavam o Evangelho e começavam a dar glória a Deus lá dentro. Na rua eles não paravam, não tinham medo de ser preso. Aí o imperador disse: só o jeito é matar. O governador disse: vou matar. Aí piorou quando matava, mas a igreja crescia. Aí o imperador disse: eu vou tirar você do cargo, você não cumpriu a minha ordem. O governador de Antioquia disse: não, eu estou matando todo dia, mas eu não sei que poder é esse. Quando eu mato 4, já tem 8 aceitando esse Jesus. Quando eu mato 8, já tem 16 aceitando esse Jesus. Eles não paravam. Eles não tinham medo dos animais nem do fogo. Eu tive pregando no Congresso de Missões em Torino, na Itália. Preguei sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira o pastor foi no hotel e disse: Bento, hoje eu vou passar o dia para te mostrar alguns lugares na Itália, estado do império, país do império, quando os cristãos não desistiam, Bento. Me pegou, saímos, chegou num lago bem profundo, ele parou e disse: Bento, as autoridades querendo parar os irmãos, lhe davam a opção de viver ou morrer.
amarravam pedra nos corpos deles, pedras pesadas, e dizia: só tem um jeito de você sobreviver, é negar, é desistir. Os irmãos olhavam para cima e gritavam: não podemos desistir. Eram jogados dentro do rio com as pedras, afundavam, arrastados pelas pedras, morriam, mas não desistiam, porque tinham a identidade. Muitos pontos. Terminou o dia. Ele disse: eu ia te levar em Roma, mas não vai dar tempo. Mas eu vou te contar, o imperador romano, com tanta raiva desses cristãos, queria devastá-los e provar que Jesus estava morto. E quem não desistisse ia morrer também. Ele mandou prender todos os cristãos da região que pudesse, que ia comprovar que Jesus estava morto. Os irmãos foram acorrentados no outro, colocados em buracos. Ele preparou um corredor na praça de fogo, tocha de um lado e tocha do outro. E no final do corredor de fogo fez um tacho bem grande e mandou encher de azeite inflamável, que ia provar, se aqueles crentes não desistissem, ia ver se Jesus estava morto e que livrava eles do fogo. Chegou no dia do holocausto, ele mandou encher o tacho. A praça encheu de romanos. O imperador chega e dá ordem aos soldados. O povo aplaudia o imperador e cantava louvores de triunfo aos deuses de Roma. Aí quando ele mandou atear fogo no tacho, que o azeite ferve e o fogo acresce, ele deu ordem aos soldados: vá nos buracos, tira os cristãos de lá, diga: se eles não desistirem, eles vão entrar no fogo. Os soldados arrastavam de dois em dois, acorrentados, mostravam o fogo, que eles tinham que entrar no corredor. E eles diziam, espraguejando: vocês só têm uma opção, é desistir dessa mensagem que vocês pregam e acreditam. Os irmãos faziam força, dizia o pastor, um com o outro. As correntes faziam barulho. Aí eu perguntei: pastor, eles queriam se soltar, me ajuda aqui, mais ou menos. Eles acorrentados no outro. Quando eles olhavam para o fogo e os soldados ameaçavam, eles começavam a puxar um para o lado, outro para o outro, querendo quebrar a corrente. Aí eu perguntei: pastor, eles queriam correr com medo do fogo? Ele disse: não, Bento. Eles estavam tão convictos da identidade, eles estavam tão cheios de Deus, que quando olhavam para o fogo e viam o azeite fervendo, eles olhavam e diziam: me solta, eu vou lá primeiro, deixa que eu vou cair primeiro, eu quero ver Jesus primeiro. Não desistia. Os soldados pegavam de dois em dois e levavam, subia a escada, e os romanos, adorando os deuses de Roma, jogavam eles no fogo. Eles caíam no fogo, o azeite fazia barulho, os romanos enlouqueciam, adorando os deuses de Roma e o imperador. Aí o pastor disse: não deu 20 minutos, Bento, houve silêncio na praça, os romanos se calaram. Eu perguntei por quê. Ele disse: os crentes que eram jogados no tacho começaram a pular de dentro do fogo, com as correntes quebradas e sem nenhuma queimadura. Quando os romanos viram eles saindo do tacho, ficaram assustados, fez silêncio. Aí eles olhavam para a multidão, estava calado, eles pegavam na mão e começavam a correr na beira do tacho e gritar: os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Deus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Eles não desistiam por causa da identidade. "64 anos se passam, de 62 a 64 anos depois de Cristo. Aí é quando Nero, o imperador romano, toca fogo em Roma. Aparece o rumor, e ele, vendo que a notícia não foi favorável, ele desvia a culpa para os cristãos. E os cristãos agora foram acusados de tocar fogo em Roma.
Então desencadeia uma prova vindo do império, que aonde tivesse um cristão era para queimar no fogo vivo. Como essas 5 províncias que Pedro escreve era romana, aí Pedro vai estimular os irmãos a ter fé e resistir com paciência. Primeiro, no capítulo 1, ele diz: irmãos, vocês não podem deixar de ser santos, vocês têm uma identidade. Vocês não podem desistir, porque não foi com coisas corruptíveis, não foi prata nem ouro. Olha que valor, que vocês foram comprados da maneira de viver, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Não desistam, porque vocês têm uma identidade, foram eleitos, são propriedade particular de Deus. Você já foi estacionar em algum lugar, você vê a vaga, se alegra, quando vai entrar tem uma placa: propriedade exclusiva. Você engata ré e não entra. Assim é o que Pedro queria dizer. Quando o inferno olha para nós, ele tem que dar ré, porque é propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa, a geração eleita. Veio a perseguição, e agora os crentes, diz a história, vão ser queimados vivos. A geração de Pedro, a história diz que queimaram tantos cristãos que faltaram lenhas para queimar crente. Isso quer dizer que a maioria não desistiu. Quando faltaram lenhas, aí Nero diz: aonde tiver um poste, pode pendurar e toca fogo. Eles eram queimados vivos, mas não desistiam. Pedro se torna inimigo do Estado e é capturado. E agora, se nós fazermos Pedro desistir, vai ser um rumbo terrível nesse cristianismo. Coloca a cruz na frente dele e diz: se você não desistir, você tem a opção de continuar vivo. É desfazer tudo que você tem vivido e pregado até hoje. Ele diz: não dá. Então vai ser crucificado. Ele, cantando e alegre, diz: não tem problema, eu só peço um favor, eu não mereço morrer e ser crucificado como o meu mestre foi. Me crucifique de cabeça para baixo, bota os meus pés para cima e pode bater o prego. Esfolaram Bartolomeu vivo. Agora Nero implica com Paulo, e Paulo se torna inimigo do Estado, é capturado e é levado para as catacumbas de Roma. Diz a história que quando mandaram o decapitar, lhe deram uma opção: desistir. Quando os algozes entraram gritando: prisioneiro Paulo, chegou a hora, você pode viver, é só desfazer o que pregou e desistir. Ele estava escrevendo a carta a Timóteo e não parou. E na carta ele continua: meu filho, a minha hora chegou. Eu estou sendo oferecido por aspersão, mas eu combati um bom combate, meu filho. Eu acabei a carreira, eu não desisti, eu guardei a fé. Agora o que está me aguardando é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda e não desistir.
Os 3 primeiros séculos foram dolorosos. Vem o 4º século. Constantino torna o cristianismo a religião oficial do cristianismo. Agora Deus entrega o mundo na mão dos cristãos. Mas vem a corrupção interna. E os representantes se corromperam. E os verdadeiros cristãos não queriam compactuar. Aí vem a perseguição dos dogmas. E eles começaram a triturar os crentes que não aceitavam os dogmas nem a corrupção. A história do cristianismo diz que muitas moças e mulheres, eles arrancavam os seios delas para elas desistirem. Pegavam os alicates pontiagudos, apetrechos de mutilação, e prendia nos seios das irmãs e diziam: vocês desistem, a gente arranca os seios. Elas gritavam: vocês vão arrancar os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar. Muitos homens jovens foram postos em balcões com engrenagens e correntes amarradas nos pés e nas mãos. Um algoz rodava a engrenagem para um lado, outra para o outro, e dizia: nós vamos quebrar vocês todinhos se vocês não desistirem. Eles gritavam no meio da dor e dos ossos quebrando: podem quebrar todos os nossos ossos, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar. Não podem tirar. Século 13. Tentaram tirá-los pela fé, recolhendo as Bíblias. Os pobres, quem não faz parte do alto clero, não pode ler a Bíblia para não conhecer essa verdade. Aí vem John Hus escrevendo literatura. Elimina John Hus para parar a mensagem do Evangelho, mas não param. Século 16, 1545, vem as indulgências plenárias e as indulgências parciais. Aí vem Martim Lutero com as suas teses, louvando e adorando a Deus e dizendo que o justo vive pela fé, não depende de fogo do purgatório, coisa nenhuma. Vem o século 18, 1700 e alguma coisa, é quando o grande líder do liberalismo teológico, Rudolf Bultmann, quer tirar esta chama e a identidade pentecostal da igreja. Ele vai publicar como filósofo muito influente o poder do intelecto, que Jesus e o Espírito Santo não interferia na história do homem. Ele diz que Jesus continuava morto, ele só estava vivo na mente dos crentes pelo poder da pregação ou querigma. Então ele vai ganhando espaço, dizendo que a única coisa que era verdade da história de Jesus era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu, ponto, dizia ele. Ele continuava a tirar a veracidade da Bíblia e dizia que não existe milagre. Então o homem tomou o centro das atenções. O liberalismo teológico entra e parecia que não ia ter fim. Ou seja, quase a igreja pentecostal perde a sua identidade. Ou passaram 300 anos, 3 séculos de frieza e sem o Pentecoste explodir. Aí vem o século 20, 1904, um jovem de 13 anos, cheio de vontade de proclamar o evangelho, chamado Evan Robert. Ele vai lá no país de Gales, a seu país, e procura o pastor da igreja e diz: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero incendiar a minha nação. O pastor disse: vá orar e peça a Deus. Ele passou 13 anos pedindo, com 26 anos ele é cheio do Espírito Santo. Agora ele vai desfazer o que o liberalismo teológico fazia, a frieza. Diz a história que as reuniões que ele fazia só tinha hora para começar, ninguém sabia que hora o culto ia terminar, porque o poder caía. Jesus batizava, salvava, curava e ninguém queria ir para casa. Século 20, 1906, é quando William Seymour, ele incendeia o continente norte-americano pelo avivamento da Rua Azusa. Diz a história que o avivamento foi 3 dias de oração, trancado ele e alguns irmãos de um quarto. Quando o avivamento vem, eles caem de cima e vai falando em língua. Quem passava por perto da casa já era aceitando Jesus e batizado no Espírito Santo pela chama deste evangelho. Século 20.
Os nossos pais não desistiram. Eu sempre prego no Belém do Pará. Eu me hospedo geralmente na Praça da República, onde os dois missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, chegaram sem ter o que comer. Ficava esperando as mangas verdes caírem dos pés para se alimentar, porque preferiram o avivamento, o Pentecostes, do que uma igreja tradicional. Daniel Berg anda 50 quilômetros na primeira cidade que ele foi pregar, indo pelos trilhos do trem. Eu digo porque eu ouvi de irmãs antigas que moram lá. E quando ele chegou na cidade de Santa Isabel, a religião expulsou. Aqui você não pode pregar e nem entrar na cidade. Ele volta 50 quilômetros de perto, porque ninguém lhe dava carona. Passa um mês, ele vai de novo. E agora ele se hospeda na casa de uma irmã. E com 2 dias, a irmã aceitou a Jesus e toda a sua família. Se você for lá hoje em Santa Isabel, o centro de evangelismo dá umas 3 igrejas dessas, ou 4. E não tem espaço para todo mundo, não cabe todo mundo. Século 20, os nossos pais não tiveram o que a gente tem. Quando um crente passava pela calçada de um não crente, eles lavavam a calçada, porque por ali passou um crente, um inseto. Hoje a gente chega no aeroporto, é selfie. Hoje muitas vezes a gente dorme nos melhores hotéis da cidade e come nos melhores restaurantes. Às vezes vai entrar no avião, até as aeromoças, quero tirar uma foto com o senhor. Eles não tinham isso e não desistiam. Eles recebiam urina podre. Os não crentes jogavam urina podre neles. Tomate podre, cebolas. E muitos crentes chegavam na igreja sangrando das pedradas que levavam, mas não desistiam. E quando dobravam os joelhos, o barulho das pedras no telhado, mas eles não desistiam. Cada pedra que jogava, Jesus tocava fogo no culto e os crentes eram batizados. A maioria dos que jogavam pedra hoje são pastores ou são descendência de pastores que atiraram pedra, mas não resistiram o poder desta mensagem daquele que nos tirou das trevas para a luz. Uma geração vai e outra vem. Eles não desistiam. Não tinha privilégio de serem gospel e evangélicos. Eram os bodes. Os filhos morriam e eles não podiam enterrar no cemitério. Qual era o crime? É crente, é protestante. Colégio para filho de crente não existia. Sobretudo público. Mas eles não desistiam. Mas os nossos cultos eram diferentes. Não tinha ninguém com anel no dedo. Nada contra, eu estou falando porque a gente pode fazer muito mais pelo que eles conquistaram para nós. Não tinha muitos doutores. Não tinha estrelas. Não tinha gente famoso para encher a igreja. Os crentes iam para o culto porque sabia que Jesus estava lá. Os cultos já começavam quando a gente ia saindo de casa.
lenços não podiam faltar. Tinha crente que carregava 3 lenços porque um não dava conta. Mas olha como terminavam os nossos cultos. Não tinha mensagens bonitas, não tinha linguajar bonita. Era Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. E a gente via os não crentes querendo ser crente pulando a janela. A gente via o doente entrar e sair curado, o morto entrar e traziam ele, e ele saía andando e dando glória a Deus. O nosso culto terminava debaixo de fogo, sem ter estrela, sem ter popstar. O pastor dizia: apaga a luz. Quanto mais apagava, mais Jesus batizava a crente e o fogo caía. Olha para quem está ao teu lado e diga: precisamos voltar ao que a gente era. Precisamos preservar a nossa identidade. Eu recebo muita ideia para mudar a minha pregação. Bento diz: os grandes, para de pregar Bíblia, para de pregar Pentecoste. Tu não vai muito longe não, porque a nova geração não quer saber de línguas estranhas, nem com lenço anda mais para a igreja. Então vai pregar o coach, é bom, vai bonito, vai pregar psicologia e autoajuda. Para de pregar Bíblia. Eu digo: eu não posso. Quanto mais os dias passam, mais eu gosto da Bíblia. Quanto mais os dias passam, mais eu vou pular nos púlpitos, eu vou correr, porque é a minha identidade pentecostal. Eu nasci no fogo, eu vou viver no fogo. Cadê a igreja que vem? Cadê a igreja pentecostal? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Recebe a unção que está descendo aqui. Recebe aí. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Recebe batismo aí agora. Geração eleita é geração santa, escolhida para anunciar. Não é para ser famosa, é para anunciar. Os louvores, os atos poderosos daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chegou o século 21. Enche o pulmão de ar aí, por favor, e grita comigo: chegou o século 21. Olha para quem está ao teu lado e diga: agora é a nossa vez, é a nossa hora. O mesmo Espírito que começou é o mesmo. O que é que mudou? Os personagens e o cenário, mas o Espírito é o mesmo. Século 21 estão fazendo de tudo para tirar essa identidade de nós. Estão fazendo de tudo para nos tornar tradicionais. Mas diga para quem está ao seu lado: eu não vou mudar a minha identidade. Diga: a minha identidade é escolhida, é eleita, é santa e pentecostal. Enquanto eles diziam que eu não tinha futuro, não tinha ter agenda, se eu quisesse 2024, até 2024 estava cheio. Já estão me convidando para 2024. Século 21.
Não podemos aceitar frieza, irmãos. Muitos evangélicos, nada contra, com todo respeito ao contraditório, estão depositando a sua confiança, a sua ponto de dar a própria vida pelo homem, acreditando que é um contexto político que vai mudar a história de nações. Nunca foi. Um crente cheio de Deus muda a história de um país. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se este povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender e buscar a minha face, eu ouvirei e sararei, e sararei, e sararei, e sararei, e sararei, e sararei a sua terra. Tem muitas igrejas, eu estou batendo nisso. Tem muitas assembleias pentecostal que trocou a glória pelas palmas. Porque a glória e o barulho de línguas estranhas está escandalizando os não crentes, dizem ele. Já tem igreja que pós-pandemia você não pode mais pregar mensagem pentecostal e nem falar do arrebatamento. É só autoajuda, porque a igreja está deprimida. Então você tem que pregar sem tirar o pé do chão. Você tem que pregar sem falar línguas estranhas, porque é esta onda na maioria, em uma boa parte agora. Mas eu louvo a Deus que eu estou pregando no janeiro profético da Assembleia de Deus de Charqueada, e aqui ainda pode falar línguas estranhas, não pode? Aqui ainda pode ser cheio de Deus, não pode? Se pode, deixa eu ver o barulho dos pentecostais, deixa eu ver a glória de Deus descer nesta igreja, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ver. Ei, placa chava. Pastor Jairo, eu dou aula de ética, eu dou aula de ética. Eu sou formado pelo MEC em teologia. Eu estudei, depois que Jesus me salvou, estudei, mas não dá para controlar. Não me tenha como emocional. É que eu sou pentecostal, então deixa eu adorar do meu jeito, deixa eu pular, deixa eu correr, porque é a minha identidade, é a minha identidade. Quem tem essa identidade? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Então adora, então dá vazão. O Império Romano caiu. O judaísmo deixou de ser influente. Os fariseus, os saduceus não influenciaram mais. Não resistiram. Mas a gloriosa, a igreja de Jesus, século 21, está de pé. Resistiu pandemia. Diziam: Bento, quero ver vocês agora. Quero ver vocês fazer culto mais daqui para frente. Quero ver vocês falar línguas estéreo. Eu dizia: besta, tu está pensando que a gente depende de 4 paredes, enquanto vocês não acreditam. Tem crente dentro do banheiro falando línguas estranhas. Tem crente dentro do carro dos hospitais falando línguas estranhas. E olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui.
Fique de pé, por favor. Deixa eu ouvir o barulho da igreja. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir barulho de glória e de aleluia. Ele merece, ele merece. Você faz parte da geração eleita. Então adore. Dá vazão, dá vazão, dá vazão. Vai dando vazão. Agora vira, se você pode, para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou do mesmo sexo. Eu gosto de terminar pregando com a igreja. Vira para ele, me ajuda mais uma vez, pastor. Vira para ele assim, olha no rosto dele e diga: eu vou sair daqui pegando fogo, porque eu sei que eu faço parte de uma geração santa, eleita, sacerdócia real e escolhida. Diga-me, faz um favor, diz quem não acreditava mais em mim, que eu vou continuar pegando fogo, eu vou sair pegando fogo e eu não vou desistir. Olha para ele e diz: obrigado por você não ter desistido, obrigado por você não ter desistido. Abraça ele e diz: pega, 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 pega. Está chegando a hora. 2023. Estamos chegando mais perto dele. Eu não vim aqui pregar, embora que está no contexto, chave de carro, chave de casa, prosperidade meramente material, simplesmente está no contexto. Mas eu vim te dizer que 2022 passou e 2023 é mais um ano que a gente está chegando mais perto. 2022 já foi, é mais um ano a menos. 2023, a trombeta pode tocar a qualquer momento e nós vamos subir. Vamos renovar os votos. Diga para quem está ao seu lado: a trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo, voando faísca. Diga para ele: se tu for primeiro. Diga para ele: se tu for primeiro, me espera. Porque o negócio vai feder aqui. Mas eu vou estar lá. Eu não vou desistir. 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 Senhor, batiza agora com teu Espírito Santo. Eu preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra da geração vencedora. Aqui está a parte da tua igreja pentecostal. Eles não vieram aqui ver o nego pregar. Eles vieram aqui acreditando na tua presença, que o Senhor está vivo e ainda salva, ainda cura, ainda batiza, ainda faz milagre. Recebe línguas estranhas aí agora. Recebe autoridade aí agora. Adora ele agora. Ai, vai, vai, vai.